a gente vai falar um pouco, resgatar um pouco a história da luta pelo direito de morar no centro. Participei nos anos 80, no começo dos anos 80, o Centro Gaspar Garcia nasceu dentro dessa discussão do direito de morar dignamente no centro. Nasceu já assim, quando tinha iniciado muitos trabalhos na periferia, principalmente a partir da Igreja Católica, as comunidades de base, e a gente dizia, mas tem pobreza no centro. Sabe? Parecia que o centro era rico e a periferia era pobre. Tem uma periferia dentro do centro da cidade. A gente está num espaço onde as pessoas, para poder conseguir um canto, tem que ocupar, e a disputa por esse espaço é uma disputa muito grande. Eu só queria dizer assim, que talvez a gente se discutir o problema da questão urbana, o centro é a questão da terra. Não dá para separar nenhuma discussão dos problemas urbanos se a gente não considerar como central a questão da terra. E não é de hoje que a questão da terra é que vem determinando todas essas situações que a gente vê aí. Só para a gente resgatar um pouco esse processo histórico, talvez uma referência importante em termos dessa questão da terra é a Lei de Terra de 1850. E essa lei, até hoje, de certa forma, influencia em tudo que a gente tem vivenciado em termos não só da terra urbana, mas terra rural, a questão dos indígenas que vivem hoje, os Guarani que estão cada vez mais sendo massacrados para tomar a terra, as grandes barragens na região do Amazonas que vão tirando as terras. E se a gente olhar, então, nesse período de 1850, quando nasce a terra, como que era a relação da terra com a necessidade das pessoas? Então, até antes de ter essa terra, a lei de 1850, que é a lei 601, de 16 de setembro de 1850, qualquer pessoa que precisasse de uma terra para plantar e colher, ela ia na prefeitura, ia lá, registrava, dizia que ela precisava de uma terra para plantar arroz, uma terra para plantar feijão, qualquer outra necessidade. E também na cidade, quem precisava da terra para morar, ia na Câmara, tinha toda uma legislação de como funcionava, não sei precisar, mas que conforme precisasse, você poderia ter a terra para morar. E a partir dessa lei tem muitas mudanças que até hoje a gente está orientado por essa lógica aí. E por que essa terra determina? É tão determinante essa questão dessa lei de terras. Até então nós temos histórico de mais de 300 anos de escravidão. E quando começa todo o debate, a pressão internacional, a discussão no Brasil, as mobilizações, as lutas populares contra a questão da escravidão, os grandes latifundiários começam a pensar o quê? Se tiver a libertação dos escravos, nós estamos ferrados. Por quê? Terra sozinha não produz nada. Até tanto que, se você olhar nos registros dos financiamentos dos bancos para qualquer produção, você não dava como garantia a terra, porque a terra tinha valor zero. Quem tinha valor era a mão de obra. Você oferecia para o banco, olha, como comprovação, eu tenho 10 escravos jovens, então você pode financiar tanto. Eu tenho 5 escravos mais velhos, então você tem o potencial de financiar tanto. Então, vocês imaginam na hora que esse debate do fim da escravidão, a pressão internacional com o fim do tráfico do escravo, que já na época de 1830 tem toda essa pressão, que apesar de o Brasil ter já assumido de não ter o tráfico, foi muito intenso. E quando os grandes latifundiários viram que não tinha jeito, aí falaram, olha, nós temos que mudar a partir da lei. E aí foi quando se criou a Lei de Terras de 1850, e nessa lei, entre várias coisas bonitas, como todas as legislações têm, diz assim, que qualquer pessoa que entrar numa terra, a partir daquela data, ela será criminosa. E aí o que isso levou? Falaram, se garantindo essa legislação, a gente permite a libertação dos escravos.
Por quê? Eles podem ser libertos pela legislação, só que eles não vão poder ter terra para trabalhar. Eles não tendo terra para trabalhar, eles vão ter que voltar aqui, vão ser mão de obra barata. Então, só para ver, gente, que quando a gente discute isso, e tantas outras coisas que a gente vê, que tem uma perversidade por trás de tudo isso, e que vai se construindo. E aí, em cima disso, se fortalece toda a lógica da propriedade privada, toda a questão da terra é construída a partir disso daí. Não é por acaso, porque se a gente olhar na história, 100 anos é muito pouco tempo. Não é por acaso que nós tivemos um processo de urbanização sem igual no mundo, talvez a China agora esteja próximo disso daí, um país com mais de 8 milhões de terras, todas férteis, o Brasil, e nós temos 85% da população vivendo na cidade. Então, isso não é compreensível em qualquer lugar. Nós temos mais gente na cidade do que os países da Europa, que os Estados Unidos e lugares que não têm terra. Porque, além de tudo isso daí, então toda essa lógica da perversidade em relação à terra, tanto urbana, porque essa legislação atinge como rural, ela provoca todo um processo de expulsão da população. E que quando a gente chega, períodos depois, tem toda essa acelerada urbanização. Agora, só que esse processo de urbanização não é um processo natural, onde as pessoas vão se preparando para ir para a cidade, como às vezes muitas gerações, como eu também, a classe média vai assim, as famílias vão se estruturando, os filhos vão estudando e vão para a cidade. São processos de expulsão da terra, porque mesmo os escravos não tendo mais onde morar, ou você passa a ser uma mão de obra barata, não só os negros, mas toda a população mais pobre, elas vão para a cidade. E aí, na mesma lógica da questão da terra, a terra transformou-se numa mercadoria. E uma mercadoria cara, que não é reproduzível, diferente de outra mercadoria, como o carro, você se produz, conforme a demanda você vai produzindo, a terra não é uma mercadoria reproduzível e que ela vai agregando valor. Então, é uma mercadoria muito diferente. E na cidade a gente sabe como que agrega valor, é com investimento público. Então, tem todo um processo que vai se construindo. E nós tivemos também uma urbanização e mesmo uma industrialização com baixos salários. Então, todo o processo que se veio para cá com os mesmos tipos de indústrias, sempre foram aquelas indústrias com baixo salário, e mesmo as indústrias que cresceram aqui. Então, de um outro lado, na lógica do capital e trabalho, as pessoas, além de tudo, ganhavam sempre o insuficiente para reproduzir a tua própria força de trabalho. Então, o que sobrava para a população mais pobre? Cada vez morar onde a terra não tem valor. Então, é o processo de urbanização que foi levando com que a gente vivesse toda essa situação aí. Então, quando eu digo isso, porque é muito atual tudo isso que está acontecendo hoje, que acontece e que não foi diferente. Vocês viram assim, parecia assim, olha, de repente a classe dominante aceitou a questão da libertação dos escravos, o fim da escravidão. Não é verdade. Se criaram outros mecanismos para poder manter a situação do jeito que estava, né? E isso foi repercutindo no nosso processo de urbanização. Então, essa lógica escravocrata, a forma do uso e ocupação do solo da cidade, ela é determinada por essa lógica aí. E isso era um pouco para introduzir, porque eu queria falar mais também do centro da cidade. E a população mais pobre também, porque na busca de morar nos lugares com melhores infraestrutura, acabou sobrando sempre os cortiços no centro da cidade, porque sempre a infraestrutura se teve investimento nas regiões mais centrais. Não vou entrar na história de São Paulo, que a história de São Paulo sempre foi de expulsão dos pobres, e a luta, na verdade, os cortiços é uma forma não explicitada de luta, mas de resistência da população pobre morar mais próximo de onde tem infraestrutura. Só que,
quando a população mais pobre, hoje a gente poderia dizer, busca o direito à cidade, onde tem acesso a melhor infraestrutura, torna refém da exploração. Então o cortiço, que é essa realidade aí, acho que tem vários tipos de cortiço, então a gente vê que o próprio sistema da exploração da questão da moradia. Então tem uma falta, você vai morar nos lugares mais distantes, hoje quem mora nas periferias, além de toda a situação, você vive verdadeiros apartheid social em alguns bairros, onde você está distante de tudo, não tem acesso, isolado, com infraestrutura bastante precária. E quando você busca as regiões onde tem os melhores lugares, você vive as explorações. Só para dizer, eu fiz a pesquisa em 90, já até esqueci, acho que 90 mais ou menos, quando eu fiz o mestrado, não, 90, a pesquisa acho que foi em 94. E nos cortiços, cheguei no cálculo que o metro quadrado de locação habitacional na cidade de São Paulo mais cara é o cortiço. E hoje, depois passado mais ou menos 13 anos, eu voltei no mesmo espaço aí na região da Luz, refiz os cálculos e continua sendo o metro quadrado mais caro de habitação na locação da cidade de São Paulo. Só para vocês terem uma comparação. Hoje um cortiço aqui na região mais ou menos próximo da Luz, do Bom Retiro, mesmo na Ponte Pequena, um quarto de 10 metros quadrados está saindo cerca de R$800. E com toda essa situação de precariedade, se não mais. Só para dizer, ainda a exploração cresce conforme a situação da vulnerabilidade das pessoas. Por exemplo, fiz uma pesquisa no mesmo lugar que foi do pós-doutorado e, por exemplo, os paraguaios, que são uma migração recente, que trabalha na região da 25 de março, como tem uma situação de vulnerabilidade em termos documentais, é o pessoal que paga o metro quadrado mais caro, depois os bolivianos e os brasileiros. Agora, mesmo só calculando com a população brasileira, em média hoje está em R$800 a R$1.000 o metro quadrado num quarto de 10 metros quadrados. É o que vocês estão podendo ver ali. Então, fazendo a grosso modo, dá uma média de R$80 o metro quadrado. Vocês imaginarem, R$80 o metro quadrado, um apartamento de 100 metros na Vila Mariana estaria custando R$8.000, que hoje talvez seja R$3.000, é R$30 o metro quadrado. Então, mesmo comparando com os bairros de classe média, o cortiço por metro quadrado é a moradia, a locação mais cara na cidade de São Paulo. Então, só para ver um pouco como tem uma lógica perversa da exploração da própria situação de pobreza aí. Então, e fora que são situações de extremas ilegalidade. Por exemplo, se pensar no campo jurídico, não se tem contrato de locação. Se pensar em termos de habitabilidade, em geral não tem janela, o espaço é muito limitado, e também no aspecto social, vocês vão encontrar num quarto onde no beliche dormem os pais, em cima a criança. Então só falta de privacidade de todo esse ambiente, e você pagando muito caro, para quê? Para poder morar às vezes mais perto do emprego e ter alguns acessos. Eu tenho bastante dados de como também, aonde trabalham essas pessoas, tudo isso daí, só para ver como nós temos uma lógica constituída na cidade, que é a lógica perversa da exploração também, né? E mesmo estudando o cortiço, depois eu fiz uma pesquisa que eu falei para vocês, da relação das condições de moradia, como que ela repercute na vida das pessoas. Por exemplo, em todos os levantamentos, eu estudei essa escola Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde a grande maioria mora nos cortiços. No Glicério, na Baixada do Glicério. Falei o colégio chama Duque de Caxias, na Baixada do Glicério. Então, o que a gente pôde perceber? Não vou entrar na metodologia da pesquisa, mas assim, que às vezes a chance, toda a população que estuda naquele colégio tem baixa renda. Alguns ainda moram em kitnet ou mesmo em algumas casas unifamiliares. Que a chance de uma criança
ser reprovada, a relação da quarta série que eu fiz pesquisa é 4 vezes aquelas crianças que moram no cortiço, tinha chance de 4 vezes mais serem reprovadas, que a quarta série na escola municipal é o ano que reprova, de ser reprovada. Então você via, conforme aumentava a falta de habitabilidade, aumentava as crianças que estavam sendo reprovadas. Olhando os anos anteriores, as crianças reprovadas, 67% dos 2 anos eram os que moravam em cortiço. E quase todas na mesma faixa. Então, só para ver, muitas vezes, não é só questão de morar mal. Essa questão, ela influencia e determina a condições de vida, o futuro dessas crianças. E fora toda a questão da evasão também. Por exemplo, aqui nesse colégio aí, uma professora que dava aula na Brasilândia aí, ela dizia, na Brasilândia as crianças conhecem o que é pobreza, aqui as crianças conhecem o que é desigualdade e isso faz muita diferença na vida delas, porque elas sabem o que poderia ter e não tem. Tanto que a evasão, quando eu fiz a pesquisa, chegava a 40% numa escola a 500 metros da Praça da Sé e a 1.000 e poucos metros da Paulista. Só para ver assim, que ao mesmo tempo muitas vezes saía aqueles debates no Fantástico, mostrando as escolas no interior do Maranhão e do Piauí, enquanto no maior centro econômico do país tem uma evasão muito grande. Então, assim, só para dizer, e todos os professores têm curso universitário, tinham ali. Então, só para ver como essa situação de precariedade, ela gera uma reprodução da pobreza. E também toda a questão da segregação. A gente falou rapidamente da questão da segregação, tanto territorial, dos apartheid social, mas a segregação de quem mora na situação de precariedade. É tão profunda, muitas vezes, você crescer e viver em ambientes tão segregados, onde você passa 24 horas, a próprio ambiente dizendo que você é menos, você é precário, e tudo isso como repercute. Eu estou só dizendo isso em termos de como a segregação, ela é muito mais profunda porque ela perpassa por dentro da pessoa. Eu, fazendo a pesquisa depois com crianças que já tinham morado em cortiço e tinham sido atendido num conjunto habitacional ali da CDHU no Brás, uma menina que na época estava com 13 para 14 anos, ela morou muitos anos ali no cortiço, na rua do Canindé, acho que a Luciana até, que foi advogada há muito tempo do Gaspar, acompanhou. E perguntando para a menina assim, o que mudou para você agora que você mora num apartamento e tem um seu quarto e quando você morava no cortiço? Ela pensou e ela disse assim, quando eu morava no cortiço, eu pensava que eu era burrinha. Agora que eu moro aqui, eu sei que eu posso fazer uma faculdade. Só para a gente, assim, quando a gente discute a segregação, ela é muito mais profunda, não é só territorial, não é só questão de acesso, e não é só estar perto dos equipamentos culturais e sociais. Porque a construção da segregação, ela é uma construção de um processo que criam linhas e limites que determinam a vida da pessoa. Num período que a gente trabalhava também com os moradores de cortiço, que chamava Rede de Cortiços, e nós fazíamos reuniões com moradores, mulheres e homens que moravam no cortiço. E dentro desse grupo surgiu uma proposta de ir assistir uma peça de teatro. E aí o pessoal buscou conjuntamente, viu o teatro lá na Avenida Paulista do Sesc, o teatro do Sesc, foram buscar um ingresso lá e conseguiram um ingresso lá no teatro do Sesc. E aí foi muito interessante que várias mulheres do cortiço foram, num sábado à noite, homens do cortiço, todo mundo arrumou muito, toda uma preparação. A primeira percepção, principalmente das mulheres, é dizer, eu nunca tinha observado o prédio, mesmo trabalhando como faxineira na Avenida Paulista, e nunca tinha olhado a Avenida Paulista como quem vai para assistir uma peça de teatro. Então, várias avaliações positivas nesse sentido. E aí, perguntando numa reunião, alguém viu mais alguma peça de teatro de graça? Aí um morador de cortiço disse, eu vi no Teatro Municipal, estava com uma placa, teatro de graça. Aí perguntamos, e você pediu o ingresso? Ele falou, olha, eu vi, cheguei lá perto, mas eu fiquei com medo, é de graça, mas pode ser que não é para gente.
Só para ver, gente, parece assim que é uma coisa simples, mas é muito profundo. Por quê? Porque toda essa construção da segregação, da discriminação, ela é muito mais profunda. Isso vai determinando. Então, muitas vezes, não basta estar perto para as pessoas terem acesso. Sabe? É muito mais do que isso daí. Eu acho que tem toda uma situação da construção para superação de tudo que foi construído, para desconstruir todos esses mecanismos aí. Então, só dizer, e mesmo a questão dos cortiços, muitas vezes a gente pensa que está diminuindo. Eu, mesmo na região da Luz ali, nos anos 90, no mesmo pedaço, tinha 92 cortiços e passado 13 anos eu voltei no mesmo lugar, vendo vários prédios novos, né, e a gente com bastante discussão da gentrificação, que teria diminuído os cortiços, porque várias edificações que eram cortiços já não eram, tinham sido construídos prédios novos ali na região entre a Estação da Luz até a Ponte Pequena. E aí na hora que você começa a fazer pesquisa em lugar por lugar, vários sobre loja, você entrando descobre que foram divididos em vários quartinhos, então em vez de diminuir, tinha aumentado de 92 para 104 cortiços no mesmo espaço. Então é um processo de uma lógica de exploração que continua com muita vitalidade, mesmo com tantas novas produções e edificações aí. E amarrando um pouco a questão da luta pelo direito de morar no centro, que eu comecei a falar um pouco que o Centro Gaspar Garcia nasceu nesse contexto, mas a gente trabalhando com os moradores de cortiço, que você via ao mesmo tempo as pessoas pagando caro, morando precariamente, do lado alguns prédios vazios. E isso repercutia qualquer pessoa que vê qualquer dados do IBGE, entre 1980 até 2000, todos os bairros com infraestrutura, principalmente os distritos centrais, perderam população. Vieram perdendo a população. Então, onde tem infraestrutura, vinha perdendo população, às vezes de 30%, diminuindo a população. Enquanto que os bairros da periferia, que nem Cidade Tiradentes, em algumas décadas chegaram a crescer 1000%. Anhanguera e outros bairros, Jardim Ângela, 500%, 300%. Então, só para ver as contradições que vai gerando todo o problema da mobilidade, isso tudo relacionado à questão da terra. E então começa a se perceber, ao mesmo tempo que um trabalhador se perde muitas horas, e quando entre a locomoção da moradia para o trabalho, ou mesmo quando quer vir para o médico, porque mesmo hoje 60% dos leitos está nos 7 distritos e os hospitais nos 7 distritos centrais. Se vocês verem também a questão do trabalho, ainda hoje, os 5, 6 distritos têm 60%, 70% dos trabalhos formais na cidade de São Paulo, mesmo as informais. Então tem toda uma lógica de distribuição que vai contra todo o processo de mobilidade, mas que custa muito caro na vida das pessoas. Então nesse processo das pessoas perceberem que morava no cortiço pagando muito caro, do lado vazio, e quando se tinha alguma política habitacional para atender a população mais pobre, sempre era na periferia, onde a terra não tinha valor. Então, toda a produção dos grandes conjuntos habitacionais, isso daí. Então, nesse momento, inicia a discussão, por que a gente não pode morar no centro? Por que sempre, quando se fala projeto habitacional para a população mais pobre, tem que ser na periferia? Que, se a gente olhar no ponto de vista mais no sentido ideológico, tem uma discriminação. Aí, qualquer lugar que você fosse num órgão público, na década de 80, no começo do órgão, falava, não, de poder atender no centro, era quase que você estivesse falando uma aberração. Ninguém, não se tinha ouvido, até porque tinha uma lógica, a terra é mais cara, não é possível fazer, como se pode pensar da população mais pobre morar na região central? E tem um processo que vai levando toda a discussão da questão do direito de morar no centro, porque ao mesmo tempo, por que tem tanta exploração e a quantidade de prédio vazio? Então, nos primeiros momentos da discussão dos anos 80,
foi poder firmar-se nesse direito de morar no centro aí. Várias entidades, naquela época que fazia discussão na Moca, tinha a Associação dos Trabalhadores da Moca que fazia essa discussão, o Centro Gaspar Garcia aqui no centro também nasceu nessa discussão, e a Pastoral da Moradia que levava a discussão. Então, aí se começa então esse debate, por que nós não podemos morar no centro? E a partir disso começa a se discutir toda a discussão um pouco mais coletiva, porque nasce a partir dos cortiços, mas até então, como mesmo a favela no início não era um problema de habitação, sempre era da assistência social, o cortiço não era visto como problema de habitação, porque era uma relação de locação. E aí então se começa a discutir, não, que o cortiço é um problema de habitação e a questão do direito de morar no centro aí, né? E toda a questão da habitabilidade, e aí que começa a primeira discussão de que era preciso fazer uma luta organizada para poder dar visibilidade a esse problema aí. Então, começa já no começo dos anos 80 a discussão nesse sentido, com várias pessoas já participando naquela época, e começa também a partir de muita pressão social, na medida que começa a se mobilizar e o pessoal dos cortiços começa a ver que é muita gente e que o que se paga é muito caro para morar muito mal, se começam as primeiras mobilizações. E as primeiras mobilizações começam na região da Moca, principalmente apoiado pelos primeiros grupos que nascem em torno da Associação dos Trabalhadores da Moca, que começa a se organizar para pressionar a prefeitura. E não só para resolver mais o problema da água, mas para poder dizer, não, nós temos direito de morar aqui. E o primeiro movimento que se organiza, juntando todos que estavam lutando, foi a unificação das lutas de cortiço, que até toda a discussão que era importante, algumas até no nome das palavras, unificação no sentido que estava unificando muitas lutas, que tinha pastoral, entidade, grupos de várias regiões, luta para dar o sentido de luta, e depois cortiço, até para poder não negar, que as pessoas poderem reafirmar que estavam morando no cortiço. A mesma forma que tinha tido o processo das organizações, das lutas pela favela, que nasceu o Movimento Unificado de Favela, o Movimento de Defesa de Favela, era importante também afirmar como moradores de cortiço. Então se nasce o primeiro movimento que juntou todos que atuavam nessa área do centro da cidade e também já na discussão do direito de morar no centro da cidade aí. E nesse processo também, só para ver que na hora que a gente faz análise do nome dos movimentos, a gente vai percebendo como a própria luta e a história que vai dando uma caracterização. O outro movimento depois da ULC foi Fórum dos Cortiços e Sem Teto. A Carmen acho que já fazia parte, né? A Carmen que coordena aqui, a ocupação aqui. Que a Verônica, né, coordenava. Mas a ideia de manter fórum, que era a ideia de comunificação dos cortiços, também a mesma lógica que foi muito debatido de não negar o nome cortiço, e Sem Teto, que era uma coisa nova, como tinha iniciado a luta do Sem Terra, de pôr sem teto também, dizer que nós somos pessoas que não temos teto. E aí depois do fórum se desdobra, e da ULC, no MMC e o MSTC. Aí aparece nos dois novos movimentos, então já nasce um sentido de movimentos dos sem tetos do centro. O MMC já põe o nome centro, e o MSTC também dos trabalhadores do centro, afirmando que quem está aqui lutando são trabalhadores. Então tem todo um processo afirmativo de mostrar a questão da luta, e mesmo os outros que vão nascer no MSTRC, depois todos com movimento e também reafirmando a questão da luta do direito de morar no centro da cidade. Então tem um processo das lutas, só que tudo isso tem um processo, é lógico, isso é tudo misturado. Na gestão da Luísa Erundina se começa a discutir, tem um avanço na discussão da questão de morar no centro, de fazer conjuntos habitacionais onde tem o cortiço. Então, tem o primeiro ali na Celso Garcia, o Casarão, e também na Madre de Deus, onde era cortiço. E com a proposta de que não deveria mais
quem morava nos cortiços ser transferido para a periferia. Então era toda uma discussão que tanto a Hermínia Maricato, que era secretária, e o Nabil, que era superintendente, acho que foi um processo de muita discussão. Mas depois disso, se não consegue avançar, depois que a Erundina sai, com um retrocesso, e aí com algumas ocupações, mas em 97 é um marco importante de reafirmar, na medida que os gestores públicos não retomaram, não investiram nessa luta do direito a morar no centro, então os grupos já organizados começam a fazer ocupações no centro, que era o único jeito de você poder realmente fazer que mudasse essa realidade aí. Tem até algumas pessoas que estão estudando a discussão da pedagogia do confronto, a insurgência urbana, no sentido que só através do confronto é que você tinha condições de denunciar. Então começa um processo de ocupações, teve um dos primeiros, a Rua do Carmo, que foi todos os movimentos juntos, a 9 de julho, aqui que era o prédio do INSS, depois teve... Casarão da... Apesar que o Casarão da Alameda Norte, nos anos 80, eu fazia trabalho com criança lá, bem antes ainda da coisa, mas depois teve a reocupação para poder começar a fazer pressão nesse sentido. E aí se viu que era uma estratégia, no começo com muita criminalização, mas foi um jeito também de mostrar que é possível fazer política habitacional, que toda aquela discussão de que não era possível, não era verdade, com muito apoio das assessorias técnicas, muita gente estudando, porque o custo social, o custo de infraestrutura, para mesmo esse processo de periferização da cidade, é caríssimo. Então, de lá para cá, eu acho que houve organizações de muitos grupos e movimentos que começaram a mostrar o direito à cidade, porque você morar no centro, pelo menos você está mais perto e favorece ter acesso. Não é suficiente morar perto para que tenha acesso, como a gente já falou no começo aqui, né? Então, eu trouxe aqui um pouco alguns exemplos e trazendo um pouco essa luta histórica aqui, né? E como a gente está aqui, a Frente de Luta e os outros movimentos, né? Que a Frente de Luta agrega vários movimentos, também acho que tem feito esse papel importantíssimo na cidade de São Paulo, no sentido de mostrar, primeiro, essa contradição urbana, de imóveis vazios, a questão de muitos imóveis ficaram para especulação imobiliária. Se só pensar, por exemplo, a Prestes Maia é um exemplo da maior contradição. O prédio da Prestes Maia que está ocupado, né, agora não é MSTC, Movimento de Luta por Justiça. Ali o prédio, o proprietário comprou num leilão há mais de 20 e poucos anos, nunca pagou imposto, não pagou nada e esperando valorizar. E mesmo agora conseguiu vender, ainda ganhando dinheiro aí, a prefeitura desapropriou. Só para ver que tem uma lógica de gente que utiliza disso para ganhar. Então a forma de poder denunciar e pressionar e fazer com que tenha política habitacional tem sido essa estratégia dos movimentos no centro da cidade, né? E que tem avançado, nesses últimos anos tiveram mais de 300 ocupações, alguns registros que a gente tem, às vezes no mesmo prédio, e também provocou um pouco alguns avanços, que é insuficiente, talvez já foi produzido 6 mil habitação na cidade de interesse social na cidade de São Paulo, é insuficiente para a necessidade, porque é uma luta grande do tamanho do elefante, muitas vezes a conquista ainda é do tamanho de um rato, é desproporcional, até porque você está lutando, mostrando a contradição. Sempre eu digo que a luta pelo direito de morar no centro é uma luta de classe, que durante esses últimos anos, a gente tentou fingir que não existia diferença, não existia luta de classe. E hoje, acho que o próprio processo que a gente está vivendo, que não existe isso. Não existe amenização de classe, sem você mostrar que tem as contradições e enfrentar as disputas que está aí. Então, pessoal, de forma geral, quis fazer mais um resgate da história aí, talvez a gente possa conversar um pouco aí, tá? Obrigado. Acho que era isso para começar.